o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que logo mais às 9h45 recebe o Colo-Colo na Arena em Itaquera, em jogo que vai decidir uma vaga para as quartas de final da Libertadores. E o repórter Fernando Gavini acompanhou o último treino no Timão. Veja como foi. O procedimento tem sido comum nos outros grandes de São Paulo, mas no Corinthians foi novidade. Apenas 15 minutos de imagens durante o aquecimento e mais nada pôde ser acompanhado pela imprensa na véspera do jogo decisivo contra o Colo-Colo pela Copa Libertadores da América. Deu para ver Cássio indo se tratar no laboratório R9. A gente achou por bem não expor ele às quedas, né? E ele vai continuar em tratamento até o momento antes da partida para a gente ter certeza, muito mais os médicos e ele mesmo falar, né? Do que qualquer outra situação. Deu para ver também Romero em campo. O paraguaio está de volta ao time depois de desfalcar a equipe contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro. E Ralf será o substituto do suspenso Gabriel. São as duas únicas informações confirmadas pelo treinador. O Ralf joga porque o Gabriel está suspenso e o Romero retorna à equipe. E paramos por aí. A dúvida é sobre como o Romero será aproveitado. Se ele segue jogando como centroavante ou se Roger será mantido no time com o paraguaio jogando aberto no lugar de Cleison ou de Pedrinho. Seja lá qual for a escolha de Osmar Loz, o Corinthians tem uma missão difícil. Historicamente, o time tem dificuldades quando tem um resultado negativo em mata-matas pela Libertadores. Nas 10 vezes em que perdeu o primeiro jogo em um confronto eliminatório pela competição, foi eliminado em 9 e só conseguiu reverter o resultado uma vez. Eu nem sabia desse dado, né? Realmente é uma surpresa. A gente sabe da força que o Corinthians tem em Itaquera e surpreende, né? De 10, 9 não alcançar a reversão de um resultado negativo. Eu espero e tenho confiança que a gente vai reverter. O apoio da torcida é fundamental, foi muito bacana no jogo do Paraná. Já falei isso na coletiva pós-jogo e eu acho que esse ambiente, sendo a nosso favor, os jogadores sabem disso, eu acho que a gente tem grandes chances de alcançar o resultado. Desde que foi campeão em 2012, o Timão nunca mais passou das oitavas de final. E Osmar Loz ainda busca a primeira vitória dele na competição. Por tudo isso, veio a decisão de deixar o time concentrado por 2 dias antes da partida. Não é uma cultura dentro do Corinthians isso. Então essa conversa que a gente teve com as lideranças, todo mundo achou que era muito interessante nesse momento, que a gente demonstrar o sacrifício de fato que a gente tem e se concentrar no objetivo que é buscar essa classificação. Chegou a hora da verdade para Osmar Loz. Desde que ele assumiu, o Corinthians mais perdeu do que ganhou. Foram 19 jogos com 7 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Para eliminar o Colo-Colo, o Timão vai precisar de um equilíbrio que ainda não teve com o treinador. Nós temos 90 minutos para fazer um gol para levar para os pênaltis. E a gente não vai se desesperar antes do momento certo. Mas é o grande desafio, a gente atacar o tempo todo até alcançar o resultado que seja o nosso objetivo, sem se expor. E aí a gente acha que a gente precisa ter um time muito compacto, a gente precisa ter um time muito solidário dentro do campo, mas um time que efetivamente consiga explorar as fragilidades que a gente sabe que o Colo-Colo também oferece. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações do Colo-Colo. Confira. O Colo-Colo encerrou ontem sua preparação para o jogo desta noite contra o Corinthians na Arena de Itaquera, aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, treinamento fechado para a imprensa. O Colo-Colo briga para alcançar um feito que não rola desde 1997. O Colo-Colo que em 91 foi campeão da Libertadores, mas de 97 para cá não conseguiu nunca mais alcançar a fase de quartas de final. Está próximo desse objetivo, próximo de fazer história mais uma vez, desde que não perca por 2 gols do Corinthians daqui a pouco na Arena Corintiana, na Zona Leste de São Paulo. No jogo de ida, Colo-Colo 1-0 em Santiago. A equipe joga pelo empate e, se fizer um gol, obriga o Corinthians a marcar pelo menos 3. Vamos ouvir o que disse nas últimas horas o professor do Colo-Colo, que já foi até jogador do Cruzeiro, o senhor Héctor Tapia, a respeito desse jogo muito importante e emblemático para toda a nação colo-colina. A gente vai tratar de fazer o mesmo jogo que a gente fez no Santiago, que passa por um bom processo de bola, a fazer bom futebol e, em base a isso, tratar de chegar no
no porte do Corinthians, tá? Mas o mais importante para a gente é fazer um bom futebol. O que você imagina vindo do lado de lá do Corinthians? Um Corinthians agressivo logo no começo ou tomando um pouco de cuidado para não levar o gol? O que a gente acredita que o Corinthians vai fazer é um adelantamento das linhas, tá? Para poder fazer um pressing mais alto. Mas mudar o que o Corinthians já fez no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, a gente não acredita tanto. Só um adelantamento das linhas para poder fazer uma pressão mais alta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians tem uma situação muito difícil logo mais à noite em Itaquera. Em condições normais, poderia até ser tranquilo, ganhar de 2-0 do Colo-Colo e avançar para a próxima fase. A questão é que o Corinthians tem uma dificuldade muito grande para criar. É verdade também que no último jogo contra o Paraná, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom no final de semana. Naquela partida especificamente contra o Paraná. O Corinthians criou como há muito tempo não criava. Talvez tenha criado num único tempo, na segunda etapa, mais do que os 5 jogos anteriores. Então, se o Corinthians conseguir repetir essa façanha, claro que o Colo-Colo não é o Paraná, é um pouco mais forte, mas se repetir essa façanha, justamente porque o Jadson estava muito bem, conseguindo achar passes em profundidade, o Douglas estava bem. Então, se o Corinthians conseguir repetir essa atuação, pode, no mínimo, ele fazer 1-0 e levar a decisão para os pênaltis, que é mais ou menos o que me deu a entender o que pretende o Osmar Loss. Primeiro fazer 1-0 para depois ver o que dá para fazer. Fazer o segundo ou, de repente, decidir nas penalidades. O Corinthians vai estar no lucro se fizer 1-0. O que não pode é tomar um gol. Se tomar um gol, aí o Corinthians tem a obrigação de fazer 3. A situação fica muito mais complicada. E, embora não goste muito do centroavante fixo na área, como antigamente, Flávio, eu acho que pode ser uma boa. Se o Romero estiver aberto para um lado, o Pedrinho do outro, você tendo um homem na área precisando fazer gol, talvez seja o caminho para o Corinthians conseguir encontrar aí a vitória que precisa. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso, Paulinha, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, o time do Corinthians, ele tem dificuldade de fazer gol sempre. Não é o time do Corinthians do Loz, não. O time do Carille fazia poucos gols. Lembra, a gente até brincava aqui, 1-0 gol do jogo, né? Cansou de acontecer isso. O time do Tite fazia poucos gols, se você for olhar bem. A mesma decisão do Mundial foi 1-0, foi árabe que ele jogava. Sim, foi o time Al Ittihad. Não, Al Ittihad não. Foi time ruim pra caramba e depois 1-0 no Chelsea. 1-0 no Chelsea, ok. Mas é sempre econômico, é tudo uma coisinha. O Boca foi 2-0 aqui, mas foi no finzinho. Sempre foi esse sistema de jogar do Corinthians é um sistema de poucos gols. E agora piorou porque o time do Corinthians perdeu figuras importantes. A gente fica se repetindo, mas é verdade. O começo de trabalho do Loss, primeira experiência do Loss como técnico de time profissional, e perderam vários dos principais jogadores. Você perde sempre os principais jogadores. Ninguém leva a baba, você leva os melhores, né? Então levaram o Balbuena, levaram o Michael, levaram o Rodriguinho, o lateral esquerdo até tudo bem. Nem chegou a se adaptar no Corinthians. Mas então o Corinthians perdeu peças e não repôs. Em outras oportunidades até havia reposição. Dessa vez não houve. Dá para ganhar o jogo, mas é assim, vai ser sufoco com certeza. Sufoco com certeza. Jogo muito duro. A torcida precisa ajudar o time, não ficar enchendo o saco, não ficar vaiando, não ficar perturbando. Deixa com calma para ver o que acontece. Mas é jogo muito duro. E vamos ver então como vão ser as prováveis escalações do Corinthians e do Colo-Colo. Corinthians, Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Douglas, Jadson, Romero, Pedrinho e Roger. O técnico é Osmar Loss. Orion, Zaldívia, Barroso e Insaurralde. Baeza, Carmona, Opazo, Damian Pérez e Valdívia. Paredes e Lucas Barrios. O técnico é Héctor Tapia. E a enquete de hoje é justamente sobre essa partida na Arena em Itaquera. Quem avança para as quartas de final da Libertadores? É o Corinthians ou é o Colo-Colo? Dê aí seu palpite lá no site gazetesportiva.com. E vai dar o quê? Resultado? Não estou muito otimista não em relação ao Corinthians.
pode muito bem fazer 1-0 e ganhar nos pênaltis. Para ele não tomar gol. Né? Tudo bem, vai 1-0 e pênaltis da Corinthians. O Corinthians tem uma arma, que é a juventude contra os jogadores do Colo-Colo. Alguns são tão velhos que eles conheceram o cacique Colo-Colo. Nossa Senhora! É verdade. Tem uns caras ali que eu vou te falar, né? O Valdívia é júnior, né? Lá, né? Tudo jogador. E o Bar? O Bar. Não, é um time, se botar uma correria, eu não sei se eles suportam, entendeu? Por outro lado, é um time experiente, né? Tem aquele lado. Time malandro, um time que se você bobear, eles te enroscam e tal. Acho que o Corinthians ganha o jogo, sim. Tô botando fé. Também tô botando fé no Corinthians, vamos ver. E agora chegou o momento da câmera aberta, quadro para o nosso torcedor que está aqui na Avenida Paulista dar a sua participação, o seu ar da graça no nosso programa. Então vamos fazer o contato com o repórter Alexandre Silvestre, que está aqui na porta da Fundação Casper Libero. Boa noite, Silvestre. Fala, Paulinha. Boa noite para todo mundo. Estou na escadaria da Casper, mas hoje eu não pedirei auxílio aos universitários. Conheci esse senhorzinho aqui, ó, o Jorge Bispo, baiano, 72 anos, gente finíssima, uma espécie de Forrest Gump, contador de histórias. Estamos batendo papo há mais de 1 hora aqui fora do ar. Jorge, prazer te conhecer. Prazer é meu. Você torce pro Palmeiras. Torço pro Palmeiras. Mas a enquete pergunta hoje o seguinte: quem vai avançar na Libertadores nesta noite? O Colo-Colo ou o Corinthians? O jogo vai ser em Itaquera. E já tem muito corintiano passando por aqui para pegar o metrô rumo à Zona Leste. O Corinthians, eu como torcedor do Palmeiras, acho que o Corinthians passa, porque o jogo de 1-0 não é resultado seguro. 2-0 é resultado perigoso. E eu lembro que o Palmeiras ganhava de 3-0 do Vasco e tomou uma virada de 4, viu? Por isso que eu digo 1-0 não está segura a vaga. Então eu acho que o Corinthians ganha. Se Romero jogar como um centroavante, porque ele é muito ágil, não é jogador do meu time, mas reconheço que joga bem. Então, se botar ele para jogar centroavante, fica mais fácil o Corinthians ganhar, mas eu acho que dá Corinthians. Você é palmeirense, cara. Tem, ó, você tá na televisão, olha lá, cara, no nosso monitor. Você tá ao vivo na Gazeta, irmãozinho. Minha sobrinha tá assistindo em casa, que ela me ligou. Eu vi você ligando para um pessoal. Parentes? É minha sobrinha aí, eu liguei para ela, falei que eu ia estar aqui na Gazeta, né? Tô sendo entrevistado aqui, né? Aí ela falou, tá bom, tio. Essa hora ela tá assistindo. Manda um beijo pra ela, pô. Patrícia, um beijão a você, o Miguel, um beijão a você, Miguel, um abraço ao Júlio. Agora, retomando, você é palmeirense, não vai torcer pro Valdívia hoje, infernizar a vida do seu rival, o Corinthians? Não. O Valdívia é um bom jogador. É até difícil hoje em dia ter um camisa 10 no Palmeiras, que nem o Valdívia, que era pequeno, mas cheio de artimanha. Futebol é artimanha, você sabe disso, né? Então quem vai chorar hoje, ou chororô hoje, vai ser do Valdívia. Eu acho que o Valdívia que vai chorar hoje, viu? Ele que vai chorar hoje, eu acho. Agora, fala a verdade, você veio aqui para participar, você ficou sabendo do novo quadro, sem contar lorota pra gente. O que você está fazendo aqui na Paulista? Eu sempre venho dar uma volta na Vida Paulista, mas a semana passada fiquei sabendo que estava tendo a apresentação ao vivo aqui, entrevista ao vivo com os telespectadores, né? Torcedor. E eu falei, vou lá ver se é mesmo, né? Então vim confirmado, assim, que faz entrevista com as pessoas aqui. Legal, Jorge. Obrigado, cara. Fica com Deus. Amém, volta lá para Sapopemba agora, que você tem uma longa caminhada. É isso aí, Paulinha, meus amigos e amigas. Eu fico por aqui. Até amanhã. Muito obrigada, Silvestre. Olha, um beijo para Patrícia, um beijo para o senhor. E tinha um casal lá, olha, tá até agora dando uns beijinhos lá atrás. Espero que seja um casal oficial, senão a gente entregou para todo mundo aqui ao vivo. E agora, vamos falar de Santos. Santos está fora da Libertadores num jogo marcado por muita confusão, envolvendo a torcida santista e a polícia militar. O árbitro decidiu encerrar o jogo aos 36 minutos do segundo tempo e o empate em 0-0 garantiu ao Independiente a vaga para as quartas de final. Então veja como foi o jogo na reportagem de Jonas Campos. Um jogo decisivo de oitavas de final de Libertadores, cercado por um único assunto: a punição polêmica que a Conmebol deu ao Santos pela escalação irregular do meia Carlos Sanches. A decisão foi injusta e lamentável. E o Santos vai para todas as instâncias, nós vamos até as últimas consequências para fazer justiça nesse caso. Os argentinos estão dominando a Conmebol, a gente sentiu, é um teatro. Nós vamos direto para o CAS, ou TAS, né? A gente vai direto FIFA, lá já tem 3 processos contra a Conmebol e mais uma.
né? E se for possível, paralisar essa competição, porque ela está desmoralizada. As horas que antecederam o jogo, o dia que antecedeu o jogo para mim foi horrível. Acho que para eles também. O julgamento foi feito de madrugada. Eu não sei o que é certo, o que não é certo, se o Santos pisou na bola ou não, isso não é problema meu. Agora, noticiassem ontem, para eu poder trabalhar o time, poder trabalhar eles. Ontem eu vim aqui e trabalhei com 2 atacantes. Chega às 3 horas, agora o Sanches tem condição. O Sanches não almoçou, nem pro lanche desceu, aí tem condição de jogar. Aí se você não põe o Sanches, o jurídico disse, temos que pôr, senão a gente vai dizer que a Conmebol tem razão. Foi horrível. Antes do jogo, a única boa notícia era que Sanches, o protagonista da história toda, estava liberado para jogar. Bom, o fato é que mesmo empurrado pela torcida, que lotou o Pacaembu, o Santos não conseguiu achar o gol. As melhores chances saíram dos pés de Gabriel Barbosa, que parou 2 vezes nas defesas do goleiro Campagna. E para piorar, no finzinho da primeira etapa, o árbitro marcou o pênalti de Vanderlei em cima de Hernandes. Mas na cobrança de Maximiliano Messa, o goleiro santista brilhou e fez a defesa. E no segundo tempo, quem foi melhor foi o Independiente, que quase marcou no chute perigoso de Francisco Silva e na finalização de Hernandes, carimbando o travessão de Vanderlei. Depois o clima esquentou de novo fora do campo, quando parte da torcida do Santos tentou invadir o gramado. Uma confusão com bombas e conflito com a polícia, que obrigou o árbitro a acabar o jogo aos 36 minutos. Eu acho que ele foi acertadíssimo em acabar o jogo. Quando eu estava saindo de campo, um torcedor pelo lado aqui tentou invadir, os policiais o deteram. Mas o jeito que o menino estava, eu tentei tirar a gravata que o policial deu nele, que o olho dele já estava saindo e ele estava desesperado. Eu faria isso por qualquer pessoa. Ia tentar só tirar a mão do policial, falando assim, está matando o menino, calma, você não precisa fazer tanta força assim. Mas não teve o que falar aí que eu levei porrada, não levei nada. Só fui tentar acalmar uma situação. Apesar de ainda tentar reverter a situação no tribunal, o Santos se despede da Libertadores por conta de uma polêmica extracampo. Na Copa do Brasil, o clube acabou eliminado pelo Cruzeiro em jogo marcado por polêmica da arbitragem. E agora só resta ao Peixe o Campeonato Brasileiro. O fato é que as eliminações recentes, do jeito que foram, incomodam demais tanto os jogadores quanto o técnico Cuca. Em termos de prejudicado, me sinto muito, né? Tem acontecido algumas coisas aqui no Santos, me desculpa até o desabafo, que é muito estranho. Contra o Cruzeiro, um jogo duvidoso também, porque era uma chance de gol ali. Claro que o Cruzeiro tem os méritos, para mim é uma das melhores da equipe do Brasil, mas são 2 Copas perdidas estranhamente. Vai ser muito difícil esquecer, trabalhar. Mas, graças a Deus, nós temos um treinador e uma comissão técnica muito experiente. Tenho certeza que vai voltar a nos motivar, porque se a gente quiser voltar a ter outra oportunidade na Libertadores, a gente precisa continuar, né? Que a gente já começou uma reação, continuar vencendo para chegar lá no grupo que nos traz a Libertadores novamente. Pode amanhã até me mandar embora, mas eu tenho que falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito, não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não podem ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje. Eu quero poder ajudar ao Santos com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. Mas o pessoal tem que abrir os braços e dizer também, estamos juntos, vamos melhorar junto. Eu quero o bem do Santos e nós precisamos melhorar e muito. Fica ainda uma esperança para que de repente o jogo de ida possa ser mantido 0-0? Não tem esperança nenhuma. O prejuízo ainda aumentou, que o Santos vai ser punido na frente, com jogos na frente aí, em outras competições internacionais.
Ó, Flávio, gostei dessa atitude rara entre os treinadores. O Cuca foi e botou o dedo na ferida. Parabéns ao Cuca. Parabéns ao Cuca, porque são raríssimos aqueles que têm a coragem de falar. Ele até começou a frase, posso até ser demitido, mas vou falar o que eu penso. E é verdade, o Santos precisa melhorar muito. Eu não gosto de jogo decidido no tapetão. Acho que o jogo tem que ser decidido em campo. Mas se existe regulamento, se existe regra, se a Conmebol é bagunçada, desorganizada, ok, mas o Santos tem que se resguardar. Então, se existe uma conduta, uma linha de conduta, tem que... Não adianta contar com a sorte. Ah, vamos seguir por esse caminho aqui mesmo, o registro não apareceu aqui, o sistema na ponta, beleza. Não, olha no que deu. O Santos foi eliminado, talvez fosse eliminado mesmo sem a punição da Conmebol. O Independente ontem jogou melhor que o Santos, essa é a realidade. Perdeu pênalti, teve um outro pênalti não marcado. Então, eu não gosto muito desse chororô, fomos prejudicados em Minas, fomos prejudicados... Não tem nada a ver, o Santos precisa jogar mais. Essa é uma realidade. Precisa jogar mais, talvez precise de mais reforços. Reforços chegaram agora. O próprio Santos é bom de bola. Ponto. Para de atribuir, terceirizar a responsabilidade que é do próprio Santos. O Santos errou do ponto de vista administrativo. Em campo também não fez por merecer, tinha conquistado um ótimo resultado lá na Argentina, mas aqui não fez nem o suficiente para vencer por 1-0 e ponto. Já diziam até que hoje ia ter uma coletiva da paz do presidente do Santos com o Cuca. O Ricardo Gomes veio a público, deu uma coletiva dizendo que não concordo com o Cuca. Faz parte. Eu concordo plenamente em número, gênero e grau. Bom, antes de qualquer coisa, no jogo de 0-0, teoricamente foi um bom resultado, o Santos não chutou uma bola no gol. E não é força de expressão, não chutou nenhuma bola. Isso não condiz com a história do Santos. Segundo, não respeito e não concordo com nenhum tribunal. Acho todos eles compráveis, corruptíveis e de esquema. Todos. Do Rio, de São Paulo, da Conmebol. Agora, o Santos deu chance para que isso acontecesse. Foi incompetente. A incompetência do Santos é uma coisa clara, indiscutível. Seria igual se fosse contra o time? Talvez não. Aí, de novo, não tem prestígio. A CBF ajuda em alguma coisa? Não. O representante da CBF, que deveria ser o Marco Polo Neto, está foragido, né? Fugindo da polícia, então não pode sair daqui. O outro está preso e o Coronel Nunes é uma mula, então não dá para contar com nada com ele. Então, realmente não há respaldo nenhum. O Santos foi inferior ontem, merecia, perdeu o jogo. Um pênalti não foi dado, como você disse, no outro o Vanderlei pegou. E o capítulo final são os marginais de torcidas uniformizadas que não precisam disso para fazer o que fizeram, mas já aproveitaram a ocasião. Pois no final, aqui na Avenida Paulista, estavam quebrando coisas, brigando, tomando porrada da polícia, batendo, enfim, são marginais e o Santos deverá ser punido ainda mais por causa disso. Não vai recuperar coisa nenhuma, essa administração do Santos é muito fraca e a única coisa boa, o Cuca, parabéns. Todos os técnicos deveriam tomar essa postura, porque as coisas sobram nos técnicos e, na verdade, o grande problema do futebol brasileiro é a grande incompetência dos gestores. Eu falo que o Brasil tem dois tipos de gestores, os desonestos e os incompetentes. E, na maior parte das vezes, as duas coisas. Então, realmente, é uma lástima. E a culpa da eliminação foi da direção do Santos. Eles eliminaram o Santos da competição. E olha, Flávio, essas imagens me lembraram muito o que aconteceu em 2006. Contra o River. Corinthians e River, que também a torcida ameaçou invadir, situação muito parecida e tal. Mas fazer o quê? O Santos, se o Santos tivesse jogado um futebol vistoso, feito 3-0, 2-0, faltou um gol. Não jogou bem. E a Conmebol é tão incompetente que ela jogou no mesmo dia, né? Com todos os ingressos já vendidos. Ou seja, é um lixo, né? Trocando em miúdos, Conmebol é sinônimo de lixo. Como CBF, como Federação Paulista de Futebol, estamos mortos. Enquanto não tiver ligas aqui no futebol desse lado do mundo, nós vamos continuar sendo o esgoto do futebol. E a outra curiosidade é que o River Plate jogou com um jogador, colocou um jogador na mesma situação por 7 jogos. Mas não houve a denúncia. Não houve a denúncia de um mas outro é a tal história que eu digo. Não houve a denúncia. Depende de quem é. Sempre volta ao caso Fluminense Português. Se o caso do Fluminense Português fosse ao contrário, é óbvio que não aconteceria nada. Então depende de quem faz. Por isso que eu falo. Não respeito os tribunais nenhum. Eles são todos compráveis, conversáveis, ajeitáveis politicamente, todos. Da Federação Paulista de Futebol,
da CBF e da Conmebol também. Agora, esse papinho de prejudicar o brasileiro, conversa mole. A torcida do Corinthians matou um garoto e o Corinthians pegou 3 jogos de suspensão. A torcida do Boca brigou com o pessoal do River e o Boca foi eliminado da competição. Então, isso é papinho, isso é conversa mole. Agora vamos para Porto Alegre. O Grêmio sofreu mais um gol aos 47 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória no tempo normal e na decisão por pênaltis, o tricolor gaúcho eliminou o Estudiantes da Argentina. Apoiado pela torcida, o Grêmio foi com tudo para cima do Estudiantes. E logo aos 5 minutinhos de jogo, Everton deu um leve toque para encobrir o goleiro Andújar. O placar de 1-0 dava vaga para o tricolor gaúcho, mas logo em seguida Lucas Rodrigues jogou um balde de água fria nos donos da casa e deixou tudo igual. O Grêmio não se abateu e tratou de pressionar. Luan teve a chance. Já no segundo tempo, Jailson obrigou Andújar a fazer um milagre. Jael chegou bem perto, mas a bola acertou a trave. Aí, nos acréscimos, o Grêmio fez jus ao apelido de Imortal. Luan bateu a falta e Alisson desviou a bola para o fundo do gol. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. Marcelo Grohe, que completava 400 jogos pelo time gaúcho, foi premiado quando o Campi isolou a cobrança. Por fim, coube ao atacante André fazer o gol da classificação. Nas quartas de final, o Grêmio terá pela frente outro time argentino, desta vez o Atlético Tucumã. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse foi o ditado que eu falei pro meu time. Eles vão vir fechados, eles vão sofrer, porque nós vamos amassar eles lá no campo deles. E aconteceu isso. O Grêmio teve inúmeras oportunidades. Foi sofrido, mas eu acho que veio a recompensa, né, pela equipe que buscou o tempo todo a vitória. E pode ter certeza que mais do que nunca o Grêmio se fortaleceu muito, tanto na Libertadores, tanto no Campeonato Brasileiro, com essa passagem para as quartas. O Grêmio chegou num determinado momento a ter 88% de posse de bola. Mereceu. Claro que levou o fator sorte. 48 segundos tempo tem o fator sorte. Mas Deus ajuda mesmo, né? Quando você está bem. É o único time no Brasil que tenta algo diferente, que faz alguma coisa legal. Aproveitou muito o que o Roger deixou, o Renato está seguindo isso. Perfeito. Mereceu se classificar. O time já é bom, né? É entrosado. E aí, claro, uma sorte mas dessa... a largura pode ser consequência disso, Pois né? não, claro. E aí você vê, se classifica da Bacia das Almas nos pênaltis e tem pela frente o Tucumã. Ainda o Atlético Nacional perdeu. Poxa vida. E eu estava olhando, né, o time do Grêmio. É uma história, né? Já está praticamente na semifinal. Qualquer um joga lá, né? Você viu quem fez o gol do título? O André. Pois o André, ele jogou com o Neymar e no Grêmio. Né? O Neymar fez o Zé Love jogar, o Wesley jogar, um monte de gente. E o André também, né? O Ganso jogar, tem um monte de gente jogou, só que jogou com o Neymar. E agora ele está jogando no Grêmio. O Bruno Cortez, lá atrás esquerda. É inacreditável. O Grêmio consegue umas coisas inacreditáveis. Quanto mais ele se dedica, mais sorte ele tem. Isso é verdade, certeza. Agora vamos voltar para falar sobre o assunto que vocês tinham adiantado aqui, Celso. No outro jogo dessa terça, o Atlético Nacional venceu o Tucumã, mas acabou eliminado por causa do resultado da primeira partida. Em Medellín, o Atlético Nacional largou na frente do Atlético Tucumã aos 11 minutos com Omar Duarte. Porém, o placar não foi mais alterado. Assim, pela vitória por 2-0 no jogo de ida, a equipe de Tucumã segue na briga pelo título. E no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo fazem o duelo brasileiro dessa fase. No jogo de ida, no Maracanã, o time mineiro levou a melhor, vencendo por 2-0. Da mesma forma que a gente entrou para jogar lá no Maracanã, a gente tem que entrar para esse jogo. 2-0 para a gente tem que ser um resultado final, na parte final, porque no começo a gente vai entrar com a cabeça como se tivesse 0-0. Vamos trabalhar bastante, inteligência para jogar. Eu acho que é um jogo de pouquíssimos erros. Temos que fazer o máximo possível, o melhor possível para não ter nenhum tipo de erro. O Flamengo é um dos maiores clubes do Brasil, se não for um dos maiores do mundo. Peso sempre tem de jogar contra uma equipe qualificada como é do Flamengo, com grande número de títulos. É um jogo muito especial, eu acho que não só para mim, eu acho que para todos os jogadores.
O Barbieri falando lá de tirar o Cruzeiro da zona de conforto, o que significa isso? Eu acho que é criar dificuldade, né? Movimentação, enfim, fazer aquilo que a gente sabe que pode dar certo, né? Sem dúvida nenhuma que temos essa estratégia montada e vamos nos esforçar para colocá-la em prática. Estratégia de jogo, acho que a gente tem um sistema defensivo muito forte, então a gente tem que, né, saber jogar contra isso e procurar atalhos para fazer o gol. O Palmeiras comemorou ontem na Zona Oeste de São Paulo o aniversário de 104 anos do clube e o repórter Adriano Dolfi nos conta como foi a festa alviverde. Era noite de gala no Palmeiras. Amaral, ex-volante do Verdão, na estica, na festa de 104 anos do clube. Os caras falaram pra mim, bota um sapato fino. Falei, não vou bater um sapato fino, vou botar um traje mais tranquilo, né? Aí eu botei uma camisa, um coletinho que tava lá já na gavetinha de casa e tô na estileira, né? As porcelanas novas e vamos que vamos receber esse prêmio aí. Se quer dinheiro, se quer um crédito na Crevisa, eu vou pegar então. Um título reverenciado 25 anos depois, o de 1993. Tempos da parceria Palmeiras-Parmalat, lembrada com orgulho pelos ex-jogadores homenageados. É um dos mais importantes da minha história. Foi aquele momento em que o palmeirense teve orgulho de novo de vestir a camisa, e eu encontro palmeirense por todo lugar que vou e as histórias são inúmeras, e principalmente aquela história de que teve orgulho de no outro dia ir para a escola não via a hora de chegar segunda-feira, o jogo foi no sábado, não via a hora de chegar segunda-feira para ir para a escola com a camisa do Palmeiras. E a gente tem muito orgulho de ter feito parte dessa história. Uma grande equipe como o Palmeiras, passando 17 anos sem títulos, é difícil para todos os torcedores. E, na minha opinião, foi o início aí de tudo o que aconteceu na vida do Palmeiras depois, conquistando vários títulos, Libertadores, e o Palmeiras sendo esse gigante que é hoje. É claro que a luxuosa festa do Palmeiras contou com a presença dos principais dirigentes do clube. A conselheira e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira, e também o presidente do clube, Maurício Gagliotti, falaram sobre diversos assuntos. A chegada de Felipão. O Felipão está muito animado, ele está muito contente, é o que eu disse, ele abraçou o grupo e foi abraçado pelos jogadores, então a gente precisava dessa unidade. Eu tinha esse sentimento, o Palmeiras precisava de algo mais, e era criar uma unidade. E eu acho que agora a gente conseguiu. As eleições do clube. Eu não sou candidata a nada, eu sou candidata, sim, a proporcionar ao Palmeiras as melhores condições para nós sermos sempre protagonistas. É isso que eu quero no Palmeiras. Um Palmeiras olhando para frente, não de uma forma retrógrada. Chega, isso não cabe mais no Palmeiras. Então, isso me deixa muito feliz de estar contribuindo no grupo, não é, para essas conquistas. Nós vamos definir todos os detalhes em relação à eleição agora no mês de setembro, mas provavelmente sim, a chance de eu ser candidato, ela existe sim. O Maurício sempre teve meu apoio e sempre terá, porque é um presidente que está fazendo um Palmeiras que todos nós torcedores almejamos. Um Palmeiras moderno, um Palmeiras profissional, um Palmeiras que olha para frente, um Palmeiras protagonista. É isso que a gente quer. Então o Maurício, ele tem todo o meu apoio, incondicional. O rival Corinthians. Não tem problema de relacionamento com o Corinthians. O nosso problema não é com o Corinthians. Nós respeitamos o Corinthians, inclusive o Andrés está aqui na festa hoje, como também acredito temos o respeito do Corinthians, e o que a gente contesta ali é um erro de direito, e nós vamos brigar por isso, vamos defender o Palmeiras, o que a gente puder fazer nós vamos fazer, não vamos deixar com que as pessoas pisem na camisa do Palmeiras, isso não. Nós temos total convicção de que houve interferência interna. Aliás, todo mundo tem, não sou só eu. O TJD, infelizmente, engavetou o assunto. A gente não se conforma com isso. Eu, como presidente, não posso me conformar com isso. Então, nós vamos dar sequência, nós vamos buscar os interesses do Palmeiras e nós vamos buscar os esclarecimentos. Eu gostaria muito que o Palmeiras disputasse com o Corinthians, mas, gente, calma, não é? E a gente tem, eu tenho uma expectativa muito grande, mas é evidente que a gente tem que ter os pés no chão. Vamos por parte.
mas não tem problema absolutamente nenhum. A gente encara o Corinthians com toda naturalidade. O caso Sanches e a união dos clubes brasileiros. Eu acho que a gente tem sim que se unir, mas não só em relação a esse fato. Nós temos que nos unir de maneira geral, para debater os assuntos, para debater os campeonatos, as regras, regulamentos. Não é um caso isolado, vamos nos unir num caso isolado. Esse especificamente eu não tenho todos os detalhes. O Palmeiras, na minha visão, é a favor sempre da legalidade. O Gazeta Esportiva volta falando do São Paulo, que depois da folga de ontem, retornou aos trabalhos nesta quarta-feira e começa a se preparar para enfrentar o Fluminense domingo no Morumbi. O repórter Jonas Campos tem as informações do tricolor. Os titulares na vitória do último domingo contra o Ceará se reapresentaram apenas hoje, com corridinha em volta do gramado e trabalho à parte. Isso porque o líder São Paulo tem a semana livre até o próximo compromisso do Brasileirão, domingo contra o Fluminense no Morumbi. Partida na qual Diego Aguirre não poderá contar com Jusilei, Nenê e Everton, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 22, inclusive, teve confirmado um estiramento na coxa e deve desfalcar o time por até 3 semanas. Quem também ficou no refis foi o volante Hudson, que segue em tratamento por conta de dores no joelho, assim como o zagueiro Rodrigo Caio, que na última segunda-feira, em jogo-treino disputado contra o Nacional aqui mesmo no CCT da Barra Funda, sofreu uma pancada e hoje nem veio a campo. O volante Lisieiro foi ao exterior tirar passaporte e é aguardado no treinamento de amanhã. Ele que volta de suspensão, não atuou contra o Ceará e pode ser uma das novidades dessa equipe do São Paulo. Entre desfalques e incertezas, o time que enfrenta o Fluminense ainda é um mistério por aqui. Everton, Felipe e Shailon podem ser as novidades nas vagas de Everton e Nenê. Outra opção de Aguirre é avançar um dos laterais, Bruno Pérez ou Reinaldo, para jogar na linha de frente. Amanhã o treinador deve começar a dar pistas de quem pode ir a campo no próximo domingo. Vai ser sufoco também. Sim, claro. São Paulo não terá Nenê, não terá o Everton, seus 2 melhores jogadores. E o Fluminense não terá o Pedro, seu único jogador. Pois é. Mas ainda assim é um sufoco. Isso aí é mais uma possibilidade do São Paulo, de repente, né? Também. Vantagem. São Paulo é melhor, casa cheia de novo e tal. Está numa fase boa o São Paulo, acho que ele leva mais 3 pontos. Vamos lá, e voltamos a falar agora do Santos, que depois da eliminação da Libertadores vai ter as atenções direcionadas exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. O repórter Adriano Dolfo esteve no CT Rei Pelé acompanhando a quarta-feira do Peixe. Reapresentação do Santos aqui no CT Rei Pelé é uma atividade voltada apenas para os jogadores reservas. Pensamento no Vasco da Gama, confronto do final de semana no Campeonato Brasileiro. Cuca vai contar com o retorno do lateral esquerdo Dodô, que não pôde atuar contra o Independiente por causa de uma suspensão automática, e também jogadores como Alisson e Lucas Veríssimo estão sendo reavaliados pelo departamento médico. A entrevista coletiva na tarde de hoje seria com o Cuca e também o presidente do clube, José Carlos Pérez. O fato não ocorreu. José Carlos Pérez alegou um problema de congestionamento na rodovia dos Imigrantes e uma informação paralela que chegou até os jornalistas é que o Cuca não sabia dessa entrevista coletiva e havia se recusado a concedê-la. Quem conversou com a gente foi o diretor executivo do clube, o Ricardo Gomes. Ele acabou negando essa informação em relação ao Cuca, mas confirmou que ambos tiveram uma conversa na manhã de hoje e que o Cuca havia concordado que estava de cabeça quente na entrevista coletiva, ainda no Pacaembu, e o Ricardo Gomes, justamente por isso, não concordou com algumas das frases do treinador santista. Vamos acompanhar aí as declarações do Ricardo Gomes. O Santos tem uma defesa, tá? E vamos trabalhar em cima disso. Eu acho que é muito mais pela desclassificação, que a princípio, né, do Santos, deixou ele com a cabeça muito, muito quente. E deu essa entrevista na cabeça dele, sincera, e ele, na cabeça dele é a realidade dele, né? A informação que chegou para a gente é que a entrevista do presidente José Carlos Pérez com o Cuca foi marcada e o Cuca não foi avisado disso e teria se recusado a falar. Isso é verdade ou não? Nada, isso tem... Acho que amanhã chega o
o Cuca com o presidente, será... Aliás, não era nem para matar aqui, eu estou dando aqui uma força para vocês, que ficaram aqui algumas horas, né? Só por isso. O Ricardo Gomes foi perguntado também a respeito do processo de sindicância interna do clube para apurar as responsabilidades nos erros aí da escalação e inscrição do Carlos Sanches no quadro da Conmebol. Vamos ouvir o que o Ricardo Gomes falou a respeito. Estão buscando explicações dentro do clube, mas nós temos o procedimento que foi utilizado não foi suficiente para esclarecer. E o Ricardo Gomes acabou comentando também o triste episódio de parte da torcida do Santos depredando o estádio do Pacaembu e o que isso pode acarretar para a equipe santista em termos de punição. E o Ricardo Gomes disse que a entidade sul-americana Conmebol tem responsabilidade na ira desses torcedores. Vocês conhecem a história um julgamento no dia do jogo? Vocês têm ideia? Tem alguém de vocês? Algum de vocês? Eu também não conheço. Eu estou no futebol há alguns anos. Também não conheço um resultado dado no dia do jogo da torcida vem dali. Eu acho que vem dali. Achismo, mas é. Difícil falar mal dos bandidos uniformizados, né? Ninguém tem coragem. E com relação ao Cuca, parabéns ao Cuca. Falou tudo que tinha que falar. É duro admitir a incompetência da direção do Santos. Muito bem. O assunto agora é o Palmeiras, que amanhã recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque. O Verdão treinou pela última vez nesta tarde na academia de futebol e o repórter Jonas Campos mostra como foi. Fala pessoal, na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o Cerro Porteño, o dia aqui na academia de futebol foi de entrevista coletiva do goleiro Everton, o homem que está a 9 jogos sem tomar um golzinho sequer, mais precisamente pelas contas do Palmeiras, 812 minutos sem ser vazado. Lembrando que o recorde aqui no clube pertence ao ex-goleiro Zete, que em 1987 ficou sem sofrer gols por um período equivalente a 12 jogos. Eu tenho que deixar uma coisa bem clara, que às vezes quando um goleiro passa tanto tempo sem tomar gol, às vezes as pessoas querem dar muito crédito ao goleiro, mas acho que o goleiro não joga sozinho, precisa muito de todo mundo, né? Então acho que a gente tem que dar os parabéns nesse momento para toda a equipe, até porque o Filipão tem rodado bastante equipe, tem tido um comportamento praticamente igual das duas equipes, tem se mantido muito bem, isso traz confiança, então acho que é um mérito de toda a equipe, toda a comissão que vem fazendo realmente um grande trabalho, e a gente está feliz por isso. Acho que não é segredo, é muito trabalho, muita humildade, muita concentração de todos. Aí o Everton, que no último domingo contra o Internacional em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, sentiu um desconforto muscular na perna direita, mas hoje garantiu que está bem e estará à disposição de Felipão para enfrentar o Cerro amanhã no Allianz Parque. Na entrevista coletiva, eu perguntei para ele sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Colo-Colo. Desse duelo, sai o adversário de Palmeiras ou Cerro nas quartas de final da Copa Libertadores da América. E aí, logicamente, muita gente já imaginando, projetando um possível reencontro entre Corinthians e Palmeiras na competição sul-americana. O Everton disse pra gente que vai estar ligado nesse jogo entre o Corinthians e o Colo-Colo. Olha só. É um jogo que vai passar na TV, eu vou acompanhar como acompanho o futebol, sempre. Lógico que também são nossos adversários, mas eu não posso em nenhum momento pensar nos dois, sendo que eu tenho um grande problema para resolver quinta-feira ainda, que é classificar, tentar ajudar a classificar o time. Então, meu pensamento é assistir o futebol, como eu assisto sempre, mas é pensar primeiro no Cerro, que é o nosso objetivo, primeiro, para depois pensar em adversário. Esse é o goleiro Everton, que se passar mais esse jogo sem sofrer gols, garante o Palmeiras na próxima fase da Copa Libertadores da América, já que o Verdão, no jogo de ida contra o Cerro em Assunção, no Paraguai, venceu por 2-0. A equipe do Felipão, portanto, pode perder por até um golzinho de diferença, que mesmo assim avança na Liberta. Treino de hoje aqui na academia de futebol fechado para a imprensa, mas o Felipão terá força máxima para levar a campo o que tem de melhor. Da academia de futebol, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva.
E convenhamos, o futebol tem coisas incríveis, vitórias surpreendentes. A gente já viu viradas espetaculares na Liga dos Campeões mesmo. Roma e Barcelona, a própria Juventus que quase venceu o Real Madrid fora. Mas a gente está falando também, com todo o respeito que merece, do Cerro Porteño, que perdeu por 2-0 lá no Paraguai e enfrenta o Palmeiras aqui em São Paulo. Convenhamos, eu considero praticamente impossível os paraguaios vencerem o Palmeiras aqui por 2 gols de diferença. E detalhe, se vencer por 2 gols de diferença, você que faça 3-1, né? Se fizer 3-1 aqui, leva. Mas não consigo acreditar que isso possa acontecer. Acho muito, muito difícil. Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, joga em casa, com apoio da torcida e podemos ter sim Palmeiras e Corinthians na próxima fase. Aí imagina o que vai ser esse clássico. Nossa Palmeiras e Corinthians. Senhora. Quarta de final de Libertadores da América, mais uma vez na história. Ai, quero tanto que isso aconteça. E olha, antes de encerrar, vamos ao resultado da nossa enquete. No comecinho do programa a gente perguntou quem avança para as quartas de final da Libertadores. Corinthians ou Colo-Colo? E a maioria respondeu que quem passa é o Colo-Colo, com 88% dos votos. O que me faz entender é que a maioria não é corintiana que assiste nosso programa. Corinthians não é Brasil? Falta de brasilidade. Mas Brasil na Eu Libertadores. acho que tem muito corintiano achando que não vai passar. Muito bem. Então ficamos por aqui, encerramos o programa. O Gazeta Esportista homenageando o saxofonista Charlie Parker, um dos maiores nomes da história do jazz, que completaria hoje 98 anos. Um beijão. Boa noite.